Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, quero saudar a todos que participam desse encontro do FIEP Ambiental e para nós que fazemos o Conselho Temático do Meio Ambiente, é muito importante porque este ano estamos marcando 25 anos de existência do Conselho Temático do Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. São 25 anos de trabalho, 25 anos de estímulo para a indústria pernambucana no sentido de adoção de práticas sustentáveis. E hoje a gente vai ter a oportunidade de tratar um tema extremamente oportuno, relevante e interessante para todos os empreendedores e para aqueles também que da sociedade participam desse nosso encontro, que é a Política Nacional de Economia Circular. Vamos ter a oportunidade de ter dois distintos palestrantes, o Davi Tempo, da CNI, que é amigo nosso, já participou de outro encontro, e o outro é o André Kenji, que é o da Ambipar, que ele vai ter também a oportunidade de fazer a palestra dele. Eu quero me apresentar, meu nome é Anísio Coelho, eu sou empresário e estou como presidente do Conselho Temático Meio Ambiente. Esse nosso encontro, para quem está participando pela primeira vez, cada palestrante tem entre 20 e 25 minutos para fazer sua apresentação. Feitas as apresentações, a gente abre um espaço para os palestrantes, se quiserem fazerem uma sessão de perguntas um ao outro, e, posteriormente, eu vou lendo as perguntas que são mandadas para todo o nosso público assistente. No final, é concedido 1 a 2 minutos para os palestrantes fazerem as suas considerações finais. Então, para dar início, eu vou ter o prazer e a satisfação, e já agradecendo, e a gente vendo o trabalho tão importante que a CNI faz nessa área de apoio ao setor industrial. A FIEP sempre recebeu o apoio permanente e constante da CNI, muito bem articulada nessa área, tanto é que a CNI tem uma rede de economia circular justamente para dar suporte, para manter o sistema indústria atualizado, o que está acontecendo nesse tema, e o Davi é um grande coordenador. Então, Davi, eu tenho o prazer de passar a palavra para você. Você tem entre 20 e 25 minutos para a sua apresentação, companheiro. Perfeito, muito obrigado nisso. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema tão importante. De fato, aí agradecer a oportunidade, ao Abraão também aí pelo convite e agradecer também, Anísio, pela iniciativa, né, de colocar a economia circular aí no centro da agenda, né, e de fato é um tema muito importante que ele contribui de forma decisiva quando a gente fala de transição para uma economia de baixo carbono. Claro que eu vou passar isso aqui de uma forma mais específica dentro da nossa apresentação, mas já queria aqui ressaltar que é um tema que precisa cada vez mais, né, de publicidade, né? É um tema que ele toca tanto na parte de utilização dos recursos naturais, né, uma utilização mais racional, mas também aí contribui com a redução de emissões. Então, é um tema completo, é um tema que no contexto internacional ele vem sendo desdobrado, ele vem sendo regulado de maneira bastante intensa, e aqui no Brasil a gente começa a dar os primeiros passos, mas tem uma parte muito importante, que é essa parte da publicidade, né, de entender a economia circular como uma oportunidade de negócio também, quando a gente tem uma visão mais corporativa do negócio. Eu vou compartilhar aqui agora. Bom, primeiro, acho que a economia circular, ela faz, como eu coloquei aqui anteriormente, ela faz parte, né, de uma estratégia maior, né, e para isso a gente precisa ter aí a ciência e também transparência quando se fala de tendências globais e agenda de mudança do clima, né, e a gente começa a perceber vários países, né, a exemplo do Brasil e outros países em desenvolvimento, assim como as próprias empresas, né, assumindo compromissos de neutralidade de carbono, né, a maioria delas com o horizonte de 2050, e para atingir esses objetivos vem lançando mão de algumas estratégias, como, por exemplo, a expansão de renováveis, como eólica, solar, a própria biomassa,
né, como atrair novas tecnologias, como hidrogênio, captura de carbono. A gente vê, né, muitos se falando em questões de veículos de baixa emissão de carbono, e aí você entra em carros híbridos, elétricos, e aí uma gama aí de alternativas de rotas tecnológicas, e a gente vê o setor financeiro também falando bastante desse assunto, né, incluindo aí a figura do ESG, um tema muito importante que vai ser discutido durante 2024 é taxonomia verde, né, taxonomia sustentável, um trabalho que já está sendo reverberado aí em vários países e aqui no Brasil ele começa a ganhar intensidade. Existem 2 projetos de lei aí já no Congresso Nacional sobre essa temática, então com certeza aí o setor financeiro também vai estar bastante participativo quando se fala dessa agenda climática. Né, o mercado regulado de carbono, que também tem uma conexão muito forte com a economia circular, né, então hoje a CNI vem trabalhando dentro do projeto de lei que regulamenta essa questão, então é um trabalho que já acontece há bastante tempo, desde a época de um primeiro estudo com o Banco Mundial, mas agora começa a ganhar corpo, né, a nível aí desse arcabouço legal e numa segunda etapa de regulamentação. O ajuste de carbono na fronteira, ou seja, vários países aí procurando também, né, trazer a importância de produtos cada vez, né, mais sustentáveis, com baixa emissão, de certa forma dando mais competitividade na troca entre países, e a própria economia circular, né, que vem se destacando aí em várias temáticas que a CNI vem participando e que eu vou passar um pouquinho mais à frente com vocês. Mas antes disso, acho que é importante a gente ter ciência também da quantidade, né, de documentos estratégicos que vem corroborando com essa agenda da economia circular. Recentemente, a gente atualizou o nosso mapa estratégico e a economia circular tem um destaque bastante relevante. A economia circular, por sinal, ela já é tratada na CNI há bastante tempo, então, uma das evidências disso foram os documentos das eleições de 2022, e a economia circular foi responsável por um dos cadernos. A agenda legislativa da indústria, né, essa é a versão anterior, 2023, mas na terça-feira passada, agora, essa semana, foi lançada no Congresso a versão 2024, e a economia circular também entra como um dos projetos prioritários, né, localizados dentro da pauta mínima. O plano de retomada da indústria, que trata a agenda de descarbonização, trazendo a economia circular como um dos grandes assim, potenciais para se fazer essa transição. E a mais nova política industrial brasileira, chamada NIB, né, Nova Indústria Brasil, que já traz também aí a economia circular como um dos temas mais relevantes. É importante saber que, se você for fazer um apanhado geral de todas as iniciativas do NIB, a gente percebe que 36% desses instrumentos têm relação com a nossa agenda, têm relação com a agenda de meio ambiente e sustentabilidade. E a gente também, né, explorando um pouco mais a NIB, a gente percebe que na missão 5, então é um documento que ele é pautado por missões, mas na missão 5, especificamente, ele entra mais na agenda de descarbonização, de bioeconomia, né, de transição e segurança energética, mas com certeza aí abrindo também a oportunidade para a economia circular. E aqui a gente traz também um plano de transformação ecológica, uma publicação, né, a nível de governo e também de Congresso, uma publicação que ocorreu em dezembro de 2023, onde ele abre essa alternativa de se trabalhar a economia circular por meio de uma política nacional e também de tratar, né, produtos específicos. Então, esse foi o início de tramitação dentro do Senado Federal, onde a CNI iniciou sua atuação de forma a trabalhar num arcabouço legal que pudesse regulamentar essa temática aqui no Brasil. Mas é importante a gente também ter a noção, né, que dentro da estratégia da indústria brasileira, a economia circular tem o seu papel. É uma estratégia que a gente vem divulgando tanto a nível doméstico quanto internacional. Então, foi uma estratégia que norteou toda a programação proposta pela CNI na COP em Dubai. Então, com certeza, a economia circular também assumindo aí um papel bastante relevante, né? A gente trabalhou muito a questão da transição energética,
o papel do fortalecimento dos biocombustíveis, né, projetos e programas de eficiência energética, como expandir renováveis, né, a gente fala de eólico offshore, mas também aí a biomassa e também a energia solar, novas tecnologias como hidrogênio CCS e também aí o CDR, né, combustível derivado de resíduo. Né? Claro que também abordando uma temática, um pilar importante como o mercado de carbono, e o foco central aqui é a regulamentação desse mercado, né? A conservação florestal com foco, né, de trazer a bioeconomia como uma oportunidade de negócio e trabalhar de forma complementar ao papel do governo, né, de redução do desmatamento ilegal, do comando, do controle, da fiscalização. E também aí trabalhar a economia circular por meio de uma estratégia nacional, do marco normativo internacional por meio da ISO, questões relacionadas à logística reversa e também as compras públicas sustentáveis, que é um trabalho que a CNI já vem fazendo também há algum tempo, mas que precisa aprimorar em relação às fichas técnicas. E aqui a gente entra aqui numa linha do tempo, né, principalmente para mostrar, né, que esse trabalho, né, da CNI ele é pioneiro, tá? É um trabalho que ele se iniciou em 2014 num fórum de produção e consumo sustentável. Foi a primeira vez que a gente escutou, né, esse tema da economia circular. Né? Fizemos aí então um primeiro estudo para identificar, né, a oportunidade que a indústria brasileira teria adotando a economia circular que se refletisse também na competitividade do setor industrial. Lembro que na época também, já em 2017, se falava muito, né, e ainda se fala de indústria 4.0, então a gente procurou também investigar qual que seria a relação da economia circular com a indústria 4.0 e a gente percebeu, né, vários pontos de convergência, como a questão de impressão 3D, né, por meio de economia de recurso, a questão de sensores, né, sensoriamento, a rastreabilidade, então todos eles elementos muito fortes e presentes aí dentro dos princípios de economia circular. Né, fizemos aí um segundo estudo já em 2018, procurando trazer, né, uma orientação mais estratégica para a economia circular, e já em 2019 iniciamos um trabalho internacional. Né, a CNI aí coordenando todo o trabalho por meio da delegação brasileira, toda essa articulação e atuação conjunta com mais de 70 países, né, com o objetivo de formulação de uma norma internacional, uma norma que inicialmente se previa, né, menos tempo, mas por questões da pandemia a gente teve que alongar toda a discussão, mas principalmente ela trouxe aí toda a perspectiva de intercâmbio de ideias e de escolas quando se fala de economia circular. E a gente sempre ressaltou bastante, né, porque você tem vários países em momentos diferentes, né, países mais desenvolvidos que procuram trabalhar na questão dos indicadores, das metas, dos modelos de gestão, então a preocupação realmente é como medir, como trabalhar os dados para orientação em política pública, e a gente tem países aí menos avançados, aí no caso o Brasil, que ainda lida, né, com problemas estruturais, né, como, por exemplo, a questão dos lixões e também do saneamento básico. Então, acho que todos aqui conhecem esses indicadores, mas era sempre bom a gente pontuar esse momento diferente também aí de países, quando a gente tem uma relação, uma discussão a nível internacional. Então, iniciamos esse trabalho, um trabalho bastante minucioso, um trabalho complexo, né, principalmente quando você tenta alinhar conceitos, diretrizes, metas, né, modelos de negócio, mensuração, enfim, um arcabouço bastante grande que você precisa aí da anuência e também do consenso de um grupo muito diverso. Então, um trabalho que durou bastante tempo também, né, e esse ano ele pretende já fazer a publicação das 3 primeiras normas, que seriam as normas mais importantes, mas seguindo aqui na nossa linha do tempo, a gente também começou a trazer todo esse entendimento, toda essa massa crítica para um posicionamento sobre a Política Nacional de Economia Circular, que já iniciou em 2021, dentro do Senado Federal. Né? Então, dentro desse fórum de geração ecológica, começou a se discutir, né, qual que seria o melhor modelo quando se falava de Brasil, que pudesse ser tratado dentro aí de um escopo de lei, né, que na época iniciava dentro de uma tramitação dentro do Senado Federal. Mas a CNI ela vem atuando também por meio de outros produtos, né? Então, a cartilha de compras públicas sustentáveis é um primeiro documento que ele precisa
agora ganhar relevância, ele precisa ser articulado com o novo governo. É uma cartilha que foi desenvolvida em conjunto com a ABNT, com o próprio SEBRAE e também com o TCU. Então, de certa forma, você ganha uma musculatura para que você possa evoluir nessa tratativa, e é um tema que vem sendo colocado aí a nível internacional também como uma oportunidade de estimular produtos e serviços cada vez mais sustentáveis e que tenham reflexo aí quando se fala de redução de emissões. Fizemos também uma rota de maturidade em economia circular, é um produto, uma ferramenta que ele traz as primeiras linhas, né, numa espécie de auto-preenchimento, né, de um questionário, e você define aí um nível de maturidade em economia circular, mas mais do que isso, já sai aí com um plano de ação para que você possa aí direcionar todas as ações dentro da sua empresa e se tornar cada vez mais circular. E aqui a gente traz também aí uma visão já da atuação do PL 1874, né? Então é um PL que ele evoluiu bastante nos últimos anos, né? De uma forma bastante rápida, porque é um tema muito positivo, né? É um tema que a gente considera aqui que a gente trabalha pouco em defesa, mas muito mais em promoção da agenda, né? Então é um trabalho que a gente vem fazendo aí com vários representantes, vários stakeholders, seja governo, sociedade civil, a nossa própria base industrial, as federações, alguns sindicatos, enfim, é um arcabouço que a gente vem desenvolvendo de ideias, mas que a gente usa, né, vários mecanismos da CNI para que a gente possa validar, né, todas as proposições e também ideias e que sejam refletidas aí dentro do PL da economia circular. Então, a gente iniciou essa participação no Fórum de Geração Ecológica, né, para a gente subsidiar essa discussão. A gente fez um documento com insumos para a Política Nacional de Economia Circular, né? A CNI ela tem como prerrogativa o trabalho muito forte em redes, porque é a forma que a gente tem de validar, né, uma política pública com a nossa base. Então, a gente trabalha muito, né, as redes aqui dentro da CNI, e em economia circular não poderia ser diferente. Então, a gente já tem uma rede estabelecida, mas especificamente para esse projeto de lei, a gente criou um GT para que a gente pudesse ter uma convergência maior com aqueles atores e ter um trabalho um pouco mais célere, né? Mas com certeza também reportado aí no âmbito de uma rede maior, né? A gente trabalhou também a elaboração de emendas, né, de notas técnicas, para que a gente pudesse influenciar, né, dentro do texto do projeto de lei, né, negociações com a assessoria do relator e, com certeza, aí a articulação para aprovação. Então, qual que é o status hoje, né, do PL 1874 de economia circular? Ele já finalizou a sua etapa, a sua tramitação dentro do Senado Federal. No dia 19, 2 dias atrás, ele foi aprovado em plenário e agora ele passa, né, a tramitar dentro da Câmara. Então, de uma forma bastante resumida, se não tiver nenhum tipo de alteração, ele já é aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Se houver alguma alteração, ele ainda volta para o Senado, né, para ele ser finalizado e dessa forma aí trabalhar na sua promulgação. E aqui a gente já traz alguns pontos importantes, né, dentro desse PL, né, e o mais importante é que a gente vem aproveitando bastante essas discussões que ocorreram, né, e ocorrem ainda no âmbito internacional. Então, toda essa massa crítica gerada, ela é bastante utilizada para a gente compor, né, toda a proposta que se coloca à mesa quando se fala de projeto de lei. Então, a gente trata principalmente aí, a partir desse ponto inicial do conceito, né, enxergando na economia circular um sistema econômico que mantém o fluxo circular de recursos, né, ele trabalha também algumas palavras-chave como adição, retenção ou recuperação dos seus valores e faz uma conexão aí de uma forma mais abrangente, trazendo a economia circular aí na forma de produtos e materiais aí num nível maior, né, tocando aí em vários R's, né, os chamados aí R's, 3 R's, né, regeneração também, redução e reciclagem. Então, todas essas partes aí estão, de certa forma, aí, incluídas de forma, né, implícita dentro dessa definição de conceito. Então, é um conceito que ele foi bastante discutido, de certa forma, né, ele é um conceito mais abrangente, mas com certeza, né, ele inicia um trabalho de forma bastante positiva para que a gente possa avançar nos princípios,
também de economia circular dentro do projeto de lei. Aqui a gente trata também aí os objetivos, né, um dos objetivos a gente elencou aqui os mais importantes que estão presentes aí dentro do texto, mas principalmente promover a gestão estratégica dos recursos naturais, ou seja, enxergar, né, o resíduo como recurso, né, trabalhando também a questão da rastreabilidade, então um tema importante que tem, né, o interesse de vários setores hoje que já estão bastante avançados, né, dentro dessa temática de rastreabilidade e principalmente também para atender algumas regulações internacionais, né, principalmente ali do mercado europeu, né. A gente pode citar aqui o Yield Deforestation, o próprio CBAM, que a gente falou anteriormente, mas que vem corroborando com esse esforço, né, de se trabalhar cada vez mais a rastreabilidade. O fortalecimento das cadeias de valor, né, por meio da adição, retenção e recuperação do valor dos recursos, né. A gente fala que a economia circular ela pode acontecer não só numa cadeia, mas também em outra, né. Então, em certo momento, você pode trabalhar a ecoinovação, né, já no final da cadeia, a reciclagem, o reuso, a remanufatura, mas a gente pode também avançar para outra cadeia, como, por exemplo, a geração de energia, né, trazendo aí essa interlocução entre uma ou mais cadeias, né. Promover novos modelos de negócio inovadores, né, tem a questão aqui da servitização, né, um dos exemplos, incentivo a P&D para circularidade e promoção, e também aí trazendo esse viés de educação, trabalhando a questão da conscientização da sociedade sobre o melhor uso dos recursos, né, e produtos materiais. Aqui a gente trata também, os instrumentos dessa política nacional de economia circular, então alguns pontos bem relevantes que foram bastante debatidos durante a tramitação do projeto de lei no Senado Federal. Então, dentro desse texto tem a previsão de um Fórum Nacional de Economia Circular, a gente trata do tema de compras públicas sustentáveis, o direito de reparar também foi bastante discutido, mas o mais aderente foi remeter para o Código de Defesa do Consumidor, né, um mecanismo de transição justa, né, um tema que ele vem permeando várias agendas de meio ambiente e sustentabilidade, aí como a questão climática e também de biodiversidade, mas a elaboração de planos de ação a nível nacional e também estadual, né, como que você vai financiar essa agenda. Então a gente trouxe aqui algumas alternativas por meio, né, de algum arcabouço que pudesse fomentar o desenvolvimento dessa agenda. O incentivo fiscal bastante importante, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a tratar muito um lado da moeda de política pública, que é o lado do comando, do controle, da fiscalização, mas o gatilho maior é o lado do incentivo econômico, então ele traz essa previsão também, e claro, também abrindo, né, essa linha de educação com foco em circularidade, né, um ponto bastante importante dentro desse conceito de economia circular. E aqui a gente, trabalha alguns destaques, né, então, como eu disse antes, né, é um texto que está bastante alinhado com a norma ISO do TC 323, que é essa norma internacional, né, que vem sendo discutida há 5 anos, né, instrumentos econômicos direcionados para o desenvolvimento da economia circular, ou seja, a gente provê, né, alguns fundos de fomento para essa agenda, como o Fundo Social e Programa de Inovação para a Competitividade. O poder público vai criar um banco de dados, ou seja, como desenvolver dados para que eu possa orientar, né, políticas públicas desdobradas de uma política nacional de economia circular, principalmente olhando aí para o ciclo de vida dos produtos, né, importadores, distribuidores e comerciantes, também priorizando, né, produtos e materiais desenvolvidos e fabricados com esse conceito de desenho circular, a chamada eco design, né, o eco design, e o objetivo também é de vincular, né, todos esses requisitos de sustentabilidade a um processo licitatório para que você possa estimular cada vez mais essa boa prática. Bom, Anísio, eu acho que eu fico por aqui, acho que foi um apanhado geral da agenda, do trabalho que a CNI vem fazendo, né, agradeço aí mais uma vez a oportunidade e fico aí à disposição para que a gente possa seguir aí com essa agenda de hoje. Davi, muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito importante que você traz o conhecimento das ações e da estrutura que a CNI tem para acompanhar todo esse processo de valorização da economia circular, da sustentabilidade. A gente sabe que a CNI tem um corpo técnico muito qualificado, muito atualizado,
e que está sempre presente. A CNI sempre é muito proativa nessa área, com muitas contribuições, e a gente tem a comemorar que o PL 1874, da Política Nacional de Economia Circular, foi aprovado no plenário do Senado, né? Coisa extremamente recente. Ela está indo Sim. agora para a Câmara. É muito importante, porque esse é instrumento para a valorização da economia circular. Porque, às vezes, se pensa economia circular como se fosse apenas a reciclagem. A reciclagem é Tá. uma parte da economia circular. A economia circular é bem mais ampla, realmente ela traz uma contribuição muito maior. Mas muito obrigado mesmo pela sua apresentação e na formatação que a gente fez, no sentido de você apresentar a parte legal, a parte estrutural, aí a gente vai trazer uma parte prática. A gente vai ter a oportunidade agora de ouvir o André Kenji, da Ambipar, que faz a economia circular na prática. Então, a gente viu a parte legal, a parte de articulação, e a gente vai ouvir agora a parte de sua implementação, a parte de sua realização. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra aqui para o nosso amigo André Kenji, que está aqui presencialmente. Ele fez questão de estar aqui conosco, aqui na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Por favor, passe para André. Obrigado, Anísio, obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação poder falar sobre o assunto, porque mais do que trabalhar numa companhia que faz economia circular, eu pessoalmente sou um apaixonado pelo assunto. E que bom também ouvir essa palestra do Davi com tantos bons esclaricimentos e com tantos bons caminhos aí que a gente vê aí do ponto de vista estrutural, né? Eu trouxe aqui um pouco do que hoje eu trabalho eu sou o gerente de novos negócios da Ambipar Pet Solutions, vocês vão ver que tem uma atuação específica aí no ramo de embalagens plásticas. A gente fala um pouquinho mais sobre isso hoje, mas antes eu queria dar um contexto um pouco do que é o Grupo Ambipar, né? Então, Rafaela, se puder passar para o próximo, por favor. Esse primeiro slide mostra um pouco, a Ambipar é uma empresa nacional, nascida aqui não, né, mas no interior de São Paulo, e hoje ela tem presença mundial. Todos esses pontos vermelhos que a gente está enxergando nesse gráfico são pontos onde a Ambipar tem algum tipo de operação, né? Assim, a Ambipar tem operação, vocês estão vendo até na Antártida, né? Assim, então ela está pulverizando aí de uma forma bem bacana e sempre focando nos objetivos de suporte aos clientes do ponto de vista de ESG. Tá? Então, o que eu vou falar aqui é muito complementar com o que o Davi já falou. Tá? Próximo, por favor. Para dar um pouco do tamanho da Ambipar, né, o gráfico mostrava ali que a Ambipar está presente hoje em mais de 40 países. Ela, somando todas as operações, vai ter mais ou menos 20 mil colaboradores, mais de 500 bases espalhadas pelo mundo, o que faz com que a gente se torne hoje um player global, né? Assim, uma empresa nacional, mas um player global. Nós já ganhamos mais de 50 prêmios globais, temos mais de 25 patentes, é uma empresa ESG e com carbono neutro. Hoje, a Ambipar tem dois grandes braços, a Ambipar Response, que eu não vou tratar aqui agora, e a Ambipar Environment, né? A Ambipar Environment é uma unidade, é uma BU que sustenta várias outras divisões aí, tal. A gente tem aí a Waste Management, a Water Solutions, a parte de descarbonização, Waste to Energy também. Dentro de cada fração da Ambipar, você vai ter alguns negócios mais específicos, né? Assim, então, vai desde uma gestão total de resíduos até um ecoparque, né? A gente estava comentando aqui em paralelo, um ecoparque é um aterro com uma extensão de valorização de resíduos. Temos também gestão de efluentes, temos descarbonização, créditos de carbono, gestão florestal, gestão de energia a partir de resíduos. Então, com tudo aquilo que o Davi trouxe de conteúdo para a gente, hoje a Ambipar, com base em todas essas unidades de negócio, consegue suportar os clientes basicamente em quase todas as frentes que foram discutidas ali na apresentação anterior. Aí a gente começa a funilar um pouco e falar especificamente da Waste Management, que é onde está a unidade de economia circular, onde a gente faz gestão total de resíduos, reciclagem e os ecoparques, né? Então, dentro dessa unidade Waste Management,
A gente tem mais de 150 cooperativas de catadores parceiras, então a gente já trabalha com resíduos pós-consumo e com humanização dessas cooperativas também, que é um ponto que é muito importante do ponto de vista de ESG, né? A parte social também tem que ser muito incluída nessa questão. Com todas essas ações, mais de 2 milhões de toneladas já foram movimentadas no ano, né? Assim, então, além do impacto social, tem um impacto em volume mesmo, né? Em relevância de volume tratado também e financeiro. Nós temos aí 3 ecoparques espalhados pelo Brasil, então, que na verdade são os antigos aterros, mas com uma visão de valorização dos aterros. E a gente também tem 11 indústrias de transformação. Essas 11 indústrias de transformação são um complemento de todas essas 3 ações anteriores, né? Então, a gente acessa o resíduo pelo grupo e as indústrias de transformação utilizam esses resíduos como matéria-prima para fazer com que esses produtos voltem para a cadeia novamente. Dentro da Waste Management, a gente falou da gestão total de resíduos, agora a gente fala da parte de reciclagem especificamente, onde estão algumas indústrias, né? Dentro desses, da unidade de reciclagem, a gente vai tratar resíduos recicláveis, que podem ser pós-consumos, vindo das cooperativas, principalmente das cooperativas de catadores, os resíduos pós-indústria, que são gerados todos os dias dentro das indústrias aí, e a gente está tendo caminhos de valorizar ele de forma mais inteligente. Temos alguns maquinários que a gente chama de Return Machine para fazer campanhas de retornar mesmo a partir do consumidor final embalagens pós-consumo. Então, o consumidor devolve isso dentro das máquinas e ganha bonificação em produtos. Esse equipamento pode servir como uma espécie de promotor, né, de novos produtos a partir do descarte. Temos uma empresa que também faz um processo de mineração urbana a partir de eletroeletrônicos. E ali, do lado direito, ali nas embalagens sustentáveis, tem todos os tipos de embalagem que essas 11 empresas de indústrias de transformação compõem o grupo. Então, a gente pode fazer tanto as resinas plásticas pós-consumo ou pós-industriais, as preformas de PET, que estão dentro do assunto que a gente vai falar aqui mais especificamente, tampas e alças, embalagens para siderurgia, lonas plásticas de proteção e cantoneiros. Aí eu vou começar a dar um pouco mais do contexto do que é o mais específico da apresentação, né? Quando a gente fala de plástico, ultimamente se associou o plástico a um problema, mas o plástico durante muitos anos foi um promotor de desenvolvimento também, né? Então, assim, hoje a gente olha para o plástico como um grande problema de geração de resíduos, mas ele trouxe parte do desenvolvimento da gente. O que seria de um carro, por exemplo, nos dias de hoje, se não fosse o plástico? O consumo de combustível seria muito mais alto, e teria uma série de pontos aí que seriam piores do que a gente tem hoje. 40%. Do ponto de vista de alcance de produtos, também o plástico fez com que a gente tivesse uma chance de promover produtos para distâncias maiores, né? O plástico é mais leve e a logística disso foi facilitada. E também trouxe mais segurança e proteção para os produtos. Com todo esse contexto, a gente gera menos desperdício. Em paralelo, nos dias de hoje, a gente vê fotos como essa, que compõem um pouco do que é o plástico sem a economia circular. Próximo, por favor. 8,3 bilhões de toneladas já foram produzidas de plásticos em 60 anos. Então, assim, e só 9% delas foram recicladas. Isso é um dado que faz com que a gente pense que a gente necessariamente precisa mudar o nosso modelo de negócio. Outro dado é com relação à reciclabilidade. Falando de reciclagem no Brasil, hoje, do 100% de plástico produzido, 23,4% é reciclado. Então, esse é um dado de 2022, de um material chamado Perfil 2022 da Biplastic, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Plástico. E o PET, especificamente, que a gente vai começar a trazer ele mais aqui para o assunto, ele é responsável por 54% entre todos os plásticos, ou seja, o PET hoje é um plástico de maior relevância na reciclagem.
Antigamente, há uns 20 anos atrás, era muito comum, quando uma TV fazia uma matéria, associar aquelas fotos de garrafas plásticas boiando e tudo mais. Hoje, o PET, para muitas cooperativas, para muitos cooperadores, para muitos catadores, perdão, já é uma das principais fontes de renda com relação à reciclagem. E aí vamos falar um pouco do que é a Ambipar Drypol PET Solutions. A Ambipar Drypol PET Solutions é o próximo, por favor. Nós somos especialistas em otimizar a utilização de recursos de embalagens plásticas há mais de 40 anos. Mesmo antes da gente fazer parte do Grupo Ambipar, a empresa já fazia embalagens plásticas e já pensava sempre em como fazer embalagens plásticas utilizando o mais racional, a quantidade mais racional de plástico possível, ou seja, fazer a relação entre produto e embalagem menor possível. As nossas soluções, elas sempre consideram o índice de reciclabilidade e a inclusão de matérias-primas recicladas com rastreabilidade. Então, a gente tem uma fábrica de preformas de PET hoje não é uma coincidência. O PET tem um alto índice de reciclagem já, e a gente também pode fazer as mesmas embalagens com conteúdo de material reciclado. E a gente produz tudo isso usando as tecnologias mais atuais, garantindo performance em escala, e aí traz um paralelo um pouco com a palestra do Davi, garantindo que assim, a tecnologia também é um grande aliado para a economia circular. A gente está trazendo muita economia energética a partir de tecnologia mais avançada, né? E aí vamos falar um pouco da linha do tempo, rapidinho aqui, só para ver o que aconteceu. Então, assim, lá nos anos 80, a empresa nasceu reciclando polietileno e polipropileno, né, já tendo oportunidades de ajudar as indústrias que perdiam material a recuperar esses materiais e fazer com que o acúmulo de material em aterro ou em lixões fosse menor. A partir de 2000, desenvolveu-se a reciclagem do PET. O PET era um plástico, um item novo, que começou a ser utilizado em alta escala e começou a aparecer a oportunidade de reciclagem. E a Ambipar PET Solutions foi uma das pioneiras na reciclagem de PET no Brasil. Então, hoje o que a gente vê de movimento, esses 54% do plástico reciclado no Brasil, boa parte disso começou nos anos 2000, na época Drypol e agora Ambipar PET Solutions. Em 2015, a gente percebeu que era possível fazer um caminho de valorização, né, dessa reciclagem. Então, ao invés de vender somente um material reciclado, a gente já estava incorporando o material reciclado em novas preformas para que virassem novas garrafas. Então, isso fez com que a gente tivesse uma valorização também. Em 2021, a gente entrou no Grupo Ambipar. Em 2023, a gente está associando um portfólio maior aí de produtos, estamos fazendo tampas, estamos fazendo alças, que conversam muito bem com as garrafas, né? Assim. E agora, em 2024, estamos colocando uma planta em Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, né? Estamos aqui nos finalmente, aqui, assim, temos já algumas máquinas instaladas e tudo mais, e devemos ter essa fábrica operando aí até o meio desse ano aqui, provavelmente, torcendo para que seja antes. E aqui tem um pouco do nosso portfólio de clientes, né? Assim, a gente tem vários clientes aqui, inclusive clientes aqui da região, empresas multinacionais, e todas elas olhando para a gente como um provedor de soluções mais racionais do ponto de vista de utilização e de reciclagem de embalagens. Isso faz com que a gente seja um player visto muito como um provedor de uma aceleração de economia circular para os nossos clientes. Eu vou pedir para você não passar esse... Vai ter um vídeo aí, mas acho que ele vai estar com volume muito alto. Mas, assim, vamos fazer um teste, por favor. Eu só queria mostrar... Acho que o volume está muito alto. Essa é uma máquina das mais modernas do mundo que mostra um pouquinho dessa questão da eficiência energética, né? Uma máquina de alta produção, de alta tecnologia, que produz tampas com alta performance, fazendo com que a gente tenha uma eficiência energética e possa trazer isso para os nossos clientes também. Aí mostrando um pouco de onde a gente está, né? A gente nasceu em Diadema, lá em São Paulo, já desenvolvemos o mercado aqui do Nordeste lá por Diadema já há muitos anos atrás,
e agora a gente traz essa planta para cá para atender os clientes que a gente já tem aqui na região e para ampliar essa oferta de produtos aqui em Pernambuco também. O nosso portfólio, para quem não conhece, acho que muitos de vocês não conhecem as Preformas, mas as Preformas são essas peças plásticas parecidas com um tubo de ensaio. Elas vão ser aquecidas e vão ser sopradas, insufla-se um ar lá dentro e elas tomam o formato das garrafas, né? Então, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de produto de limpeza, uma garrafa de óleo, uma garrafa de um produto cosmético é produzida a partir desse processo e a gente fornece essa preforma para quem fabrica os produtos e para algumas figuras chamadas sopradores que sopram as garrafas e vendem para o mercado. A gente fabrica isso em diversos tipos de gargalo, né, conforme a necessidade do cliente. A gente produz isso, como eu falei, em material reciclado ou em material virgem. As gramaturas vão variar e todas essas preformas, pensando sempre em economia circular, são 100% recicláveis, né? Assim, então, e pensando que elas têm hoje, quando se fala de plástico, elas são o topo da cadeia do ponto de vista de valor também. A gente também trabalha a questão de fechamento de ciclo. A gente nasceu dessa forma, como vocês viram, né? Então, assim, a gente também consegue pegar as aparas, as sobras industriais, os refugos dos nossos clientes, fazer o processo de reciclagem, garantir controle de qualidade e rastreabilidade e devolver isso em formato de novos produtos, já com o material reciclado incluído, garantindo que aquele material vai ser aterro zero, né? Assim, então, o aterro hoje é uma forma legal de destinação, né? Ninguém está fazendo nada de errado se manda para o aterro, mas a gente está propondo aí uma forma mais inteligente de utilização das aparas industriais. Alguns lançamentos, só para ressaltar um pouco o que é o nosso negócio, né? Aqui é uma coisa muito específica, mas assim, essas garrafas, por exemplo, elas são produzidas em outro tipo de material em algumas vezes, e elas podem chegar a 160 gramas por garrafa. A gente está propondo preformas de 65 ou de 72 gramas. Isso faz com que a gente derrube a gramatura dessas garrafas em cerca de 50%, quase 50%, 55%. Isso já faz com que a gente nasça um produto com um uso muito mais racional de plástico. E depois de utilizado, ele permanece sendo 100% reciclável. Então, esse é um pouco... A gente está lançando isso, e isso faz muito parte do nosso core mesmo como empresa, mas é mais para registrar aqui para vocês, para mostrar para vocês o quanto a gente está alinhado com as informações trazidas pelo Davi na primeira parte daqui do nosso encontro. Nós também temos tampas, elas também elas também podem trazer benefícios aí, né? A gente tem trazido tampas com uma gramatura um pouco menor também para o mercado, e isso faz com que você também diminua o consumo do plástico. Temos alças também que trabalham em conjunto com tudo isso, sempre pensando em materiais 100% recicláveis. Temos outros tipos de preforma e outras gramaturas, outras coisas também sendo lançadas aqui na fábrica de Recife e lá em Diadema também. Alguns cases de sucesso que retratam um pouco do que a gente faz com os nossos clientes. A gente tem um dos nossos clientes fortes aqui, é o pessoal de Minuano, né, do grupo Flora. Eles têm um compromisso público de inserir material reciclado nas suas embalagens, e hoje a gente é fornecedor deles e garante que esse conteúdo de material reciclado tenha performance e rastreabilidade também. Então, isso para as marcas, essa responsabilidade com rastreabilidade é importante para as marcas para que o compliance desse processo todo seja garantido, né? A gente também tem trazido algumas substituições, né, de materiais. Então, esses frascos de óleo automotivo, lubrificante, são feitas em outro tipo de plástico. Quando a gente traz isso para o PET, a gente propõe redução de gramatura, melhoria de produtividade no processo de sopro, e a garantia de ser 100% reciclável sempre está dentro dos nossos projetos. E aí, assim, eu não sei exatamente qual é o público, mas, assim, eu sou professor da ABRE também, né, da Associação Brasileira de Embalagens, onde a gente fala lá de design para reciclagem,
E essa é uma cartilha que foi desenvolvida pelo pessoal da FH Campus Vienne, da ICR, do WPO, que é a Associação Mundial, a Organização Mundial de Embalagens. E ele é um material que foi traduzido para o português, está super disponível lá na Abre. E quem tem indústria que precisa pensar em embalagens mais circulares, tem esse material para consulta aí que é muito legal aí, que pode apoiar todo mundo aí a de repente pensar em coisas mais circulares, independente de ser plástico ou não. Plástico eu trouxe aqui porque é o nosso negócio, mas essa cartilha vai falar de todos os tipos de material. Isso é um negócio bem legal que eu quis trazer para contribuir aí com essa nossa conversa, tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo, Sionísio, mas era isso que eu trouxe para vocês aqui. E aí eu acho que a gente pode partir para a próxima fase. Muito obrigado, viu, gente? Quero agradecer ao André Kenji pela sua apresentação, muito oportuna, porque ela vem complementar aquilo que o Davi Bom Tempo trouxe aqui para a gente, essas estratégias, essas ações. E, realmente, o que a gente tem que verificar é o desafio que nós temos de sair de uma economia linear para uma economia circular. Isso vai exigir mudança de hábito, mudança de valores. Isso é um processo. A gente não vai conseguir, da noite para o dia, virar a chave. Isso vai precisar de informação, como Davi salientou muito bem, educação ambiental, porque na hora que a gente fala em economia circular, não é só a gente pegar e poder efetivamente fazer uma reciclagem. É muito além, porque está no consumo sustentável, está na produção sustentável, está no design, está na concepção do produto, já se pensando em usar um uso menor de recursos naturais, um uso menor de água, de energia, pensando na reciclabilidade desse produto. Então, o contexto é muito mais amplo, mas a gente sente que se está evoluindo. A gente tem informação de pesquisa da CNI junto às indústrias e que pelo menos 76% das indústrias pesquisadas, elas tiveram alguma prática de sustentabilidade. Então, mostra que o industrial brasileiro como um todo está sensível ao tema. Obviamente, a gente tem muito que evoluir, a gente tem muito ainda o que crescer, mas a gente tem um leque de oportunidade muito grande no novo mundo que a gente precisa criar, um mundo mais sustentável. O Brasil tem todas as ferramentas para ser a vanguarda desse mundo. Basta a gente verificar a nossa matriz energética. No ano passado, 92% da geração de energia elétrica no Brasil foi de fontes renováveis e de fontes limpas. Então, são poucos países que podem chegar a um nível desse. Eu tenho certeza que o projeto de uma Alemanha para chegar ao que o Brasil vai hoje é daqui a 30 anos. O que a Alemanha está sonhando é o que o Brasil é hoje, ela ser daqui a 30 anos, porque se tem que se evoluir muito. E a gente tem muita oportunidade nessa área, principalmente a oportunidade de novos negócios. Agora, o que a gente precisa é justamente da articulação, a gente precisa verificar que o governo, na parte de regulamentação, na parte de segurança jurídica, o governo ele é reativo, ele não é proativo. Nós é que temos que procurar justamente o regramento legal que efetivamente venha contribuir para a implementação da economia circular, não só na parte de financiamento, como na parte tributária. O produto reciclado paga os mesmos impostos que um produto virgem. Então, você está reciclando o tributo. Então, e isso precisa ficar bem claro. Na hora que você vê a nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, do IPI, você tem o IPI de uma pré-forma PET, reciclado e virgem, é exatamente o mesmo, não tem esse diferencial tributário. Então, nós temos que lutar por isso. Agora, realmente, a gente verifica que as oportunidades, os benefícios são muito grandes. Então, a gente começando aqui o debate, eu perguntaria
ao nosso amigo Davi Bontempo, nessa parte tributária, como é que a CNI está se estruturando, pensando no sentido de levar isso ao governo federal, para ele se sensibilizar no sentido de ter um tratamento diferenciado para esses produtos que são feitos através de produtos reciclados. Davi. Bom, obrigado, Anis, pela pergunta. Eu acho que você tocou em vários pontos muito relevantes, né, para que a gente possa escalar essa agenda de economia circular. Fez aí uma conexão também bastante precisa, né, com outras temáticas, aí colocando o Brasil na vanguarda quando se fala, né, de transição energética. Então, a gente sempre fala, né, que muitos países estão aí procurando caminhos para fazer essa transição. O Brasil já fez, né? Então, a gente já tem esse diferencial comparativo, que traduzido, né, por um diferencial aí comparativo, a gente assume, né, aí com certeza uma posição de destaque, né, em termos de comparação internacional. Mas um dos grandes motivos, com certeza, é essa parte, né, dos incentivos econômicos, né? A gente sabe que o reciclável hoje no Brasil ele é muito caro, né? Ele é muito caro devido ao que você colocou em relação à acumulatividade tributária, né? Então, a gente precisa aí achar mecanismos para que a gente possa inverter e estimular cada vez mais, né, o uso, né, desse material reciclável. E para isso a gente vem trabalhando aqui em algumas frentes, né, principalmente aí nessa sensibilização, como você colocou, né, junto ao tomador de decisão, não só o governo, mas também Congresso, mas encontrando formas de você, né, dar mais competitividade à utilização desse tipo de material na concepção aí dos produtos. E a gente sabe também, né, Anis, que hoje já tem, né, essa mentalidade aí a partir, né, da tomada de decisão do próprio consumidor, né? Hoje, né, a gente fez uma pesquisa também e a gente começa a identificar uma mudança de perfil de comportamento, né? Hoje cada pessoa quer saber como que aquele produto foi produzido, né, quanto que ele gastou de emissões, se ele trabalhou eficiência energética, como o André colocou, né, se aquela empresa tem um programa de gestão de resíduos, se contempla o social, né, enfim, se trabalha a eficiência hídrica também, um tema muito importante hoje dentro do contexto da economia circular. Então, tudo isso aí, junto com o arcabouço regulatório nacional e internacional, tem orientado também aí a estratégia corporativa, né, dentro das empresas. Então, acho que tem um arcabouço grande aí de ações, né? Compras públicas sustentáveis também é um outro caminho onde você procura estimular essas práticas, né? Então, assim, a gente lança mão de alguns mecanismos, né? Em relação à tributária, né? A tributária, eu acho que passou a primeira etapa dentro do Congresso, começa agora grandes, né, etapas de regulamentação de vários assuntos importantes dentro do arcabouço legal, mas com certeza terá aí espaço para esse tipo de discussão dentro de alguma lei complementar. Davi, muito obrigado. E a gente continuando, eu quero fazer uma indagação aqui para o André. E primeiro, verificar, foi muito bom ele trazer essa informação desse investimento aqui para Pernambuco, da implementação de uma indústria que vai trabalhar com a utilização de material reciclado para efetivamente prolongar o ciclo de vida dos produtos e diminuir a pressão junto aos aterros. Porque a gente sabe, até mesmo pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que deveria ir para aterro são os rejeitos. E, efetivamente, a gente sabe que não tem, porque a coleta seletiva ainda é muito falha. A gente não tem ainda a logística reversa. É um grande desafio que nós temos como sociedade, como empresário, como consumidores, é a implementação da logística reversa. Para o primeiro ato é o consumidor, na sua residência, fazer a triagem do resíduo que é a biomassa, que é o úmido, e o resíduo seco, que é aquele passivo de reciclagem, que muitas vezes não se faz. E a gente lamenta muito ainda no Brasil, ainda ter lixões, mas a gente pode dizer que Pernambuco a gente pode comemorar, e no estado de Pernambuco, todos os 184 municípios estão dando a destinação para aterro sanitário. Isso é uma informação muito boa, um avanço do nosso Estado, um avanço do governo do Estado de Pernambuco,
várias instituições, o Tribunal de Contas do Estado também ajudou muito nessas ações. Mas uma das coisas que a gente sente aqui no estado de Pernambuco é que a falta de apoio para as cooperativas e associações de catadores. Aí, com a experiência que o André tem nessa área, na região Sudeste, eu queria saber de André de que forma a gente já pode começar a pensar, a gente articular um movimento para chegar junto, ajudando, porque a gente sabe que as cooperativas vivem com um grau de dificuldade muito grande, ela não tem uma estrutura administrativa, ela não é tratada como um negócio, porque a cooperativa deve ser um negócio em que eles estão colaborando no sentido da valorização e da recuperação de recursos naturais. Então, eu perguntaria, André, de que forma a gente já poderia pensar em formatar ajuda mais concreta, chegando mais junto às cooperativas e associações de catadores? É uma boa indagação, assim. Eu acho que esse cenário que a gente vê nas cooperativas é um cenário de escassez, né? Assim, tanto escassez do ponto de vista de volumes mesmo de resíduos, da ajuda de nós como consumidores de trazer resíduos mais com um potencial de valorização maior, né? Mas tem uma escassez também de conhecimento, né? Essa escassez de conhecimento, eu diria que ela rompe as barreiras da cooperativa, né? A gente, como consumidor, muitas vezes não sabe como descartar isso, né? Então, baseado um pouco nas informações que o Davi trouxe também, a educação é um ponto importante aí, tudo, né? Assim, eu tenho um dado aqui de cooperativas do Sudeste, especificamente de São Paulo, que dos 100% de volume que entra na cooperativa, mais ou menos 30% é considerado rejeito. Então, assim, a cooperativa recebe o resíduo declarado como reciclável das residências, a partir de um projeto de coleta seletiva, e mesmo assim, 30% desses resíduos não se aproveita na reciclagem. Por quê? Eles não têm valor comercial, porque eles têm um nível de contaminação muito alto, ou porque a cooperativa não tem a informação suficiente para separar aquilo de uma forma que seja comercialmente viável. Então, assim, só dentro do que já se faz, já teria um potencial de aumentar esse número em 30%. Né? Assim, se não fizesse mais nada, assim, só com uma educação melhor, assim, a gente já conseguiria aumentar esse número para 30%. E acho que, assim, e eu concordo um pouco com a afirmação do Anísio, assim, a gente não pode tratar as cooperativas como um projeto de assistência social. Eu acho que, assim, o início, ele muitas vezes vai ter que ser subsidiado porque as condições são muito precárias mesmo, né? Então, para dar o primeiro passo, às vezes você precisa fazer um apoio um pouco maior. Mas a partir dali, a gente precisa ajudar, aquela velha comparação, né? De dar o peixe ou dar a varinha, ou ensinar a pescar, né? Assim, tal. Então, muitos projetos que eu já vi, assim, já estão pensando um pouco nessa dinâmica aí. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é muito insuficiente, né? Do ponto de vista, sobretudo, de informação. Muitas vezes a gente está declarando resíduos não recicláveis e somente por falta de informação. Eles poderiam ser aproveitados de uma forma melhor também. Tá? Ok, muito obrigado. Davi, nós temos aqui uma pergunta de um nosso assistente. Ele pergunta sobre o banco de dados de ciclo de vida do produto, esse banco de dados brasileiro de inventário de ciclo de vida. Como é que ele está? Se ele está funcionando, se ele não está funcionando, quais são as perspectivas? Se você tem alguma informação sobre esse banco de dados brasileiro de inventário de ciclo de vida. Bom, Anísio, eu não tenho aqui agora o status atual, né, mas eu acho que a gente pode passar na sequência para você. É um tema super importante, mas eu adianto que hoje, né, quando a gente compara Brasil com outros países do mundo, acho que a gente está muito aquém, né, em relação a dados, né? Talvez na parte de energia, na parte de renováveis, alguma coisa de infraestrutura, a gente tenha clareza desses dados, mas quando a gente traz essa agenda, né, de ciclo de vida, de ambiental, né, a agenda em relação à própria reciclagem, à economia circular, acho que a gente fica devendo um pouco
né? E dados hoje ele é muito importante para a orientação de política pública, né? A gente tem alguns exemplos lá fora, como o Eurostat, mas aqui no Brasil acho que a gente ainda precisa evoluir, né, para que a gente possa consolidar um arcabouço de dados que possa orientar a formulação de política pública, né? Acho que hoje a gente trabalha muito nesse contexto da discussão, mas a gente somando a questão relacionada a dado, acho que a gente ganha muito em relação a valor para que a gente possa elaborar, né, melhores políticas públicas aqui no nosso país. Mas eu fico devendo essa informação para vocês, mas eu atualizo com você aí na sequência. É muito importante, como você Uhum. salientou, para você fazer política pública, você precisa de informação, você precisa Exato, exato. saber do diagnóstico e daí para você tomar as medidas corretas e medidas mais concretas. Eu perguntaria aqui também ao nosso amigo André, é muito importante essa parte, a gente sabe que realmente o plástico está sendo vilanizado e realmente existe um consumo também de forma não muito consciente do plástico. Então, nós precisamos, e nós do setor produtivo, e principalmente quem trabalha com plástico, precisa ter um diálogo, ele passar uma informação para o consumidor muito mais coerente, porque a gente tem que estimular a diminuição do consumo, isso é fundamental. Cada vez mais o consumo consequente, mas principalmente a destinação. Como é que a gente pode se articular? E quando eu falo, é do setor produtivo, no sentido de passar informação ao consumidor final para ele ter um consumo consciente, ter um consumo responsável e um descarte correto. De que forma você acha que a gente pode levar essa comunicação? Essa pergunta tem uma complexidade assim relativamente alta, né? Assim, porque são várias partes aí que a gente deveria considerar. Eu acho assim, na minha opinião especificamente, essa questão da destinação, as empresas geradoras têm um papel importante aí nesse processo, né? Assim, a gente precisa trazer mais informação. Dizer para o mercado, dizer para a população apenas, para o consumidor, que você não é culpado, não é mais suficiente. Você precisa trazer dados, e aí eu vou de encontro na pergunta anterior, esses dados de consumo, dados de destinação, práticas mais orientadas para um descarte correto são fundamentais. A gente tem que trabalhar com essa transparência na cadeia. Não adianta mais a gente falar que a culpa da tartaruga morrer não é nossa, né? Assim, a gente, de alguma forma, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ainda fala de corresponsabilidade, né? Todos nós somos consumidores. Todos nós temos algum percentual de responsabilidade na cadeia, né? Então, eu acho que, assim, a partir dali, a gente parando só de se defender, de se autodefender, e cada um brigar assim, o papel é melhor que o plástico é melhor que não sei o quê. Essa não é uma disputa entre tipos de material. A gente sabe que todos os materiais têm papel importante e a gente tem que dizer para o consumidor qual esse caminho correto, né? A partir dessas várias iniciativas que já existem, qual é o caminho correto para a gente garantir esse descarte mais ambientalmente correto. Ok. Davi, você tem alguma pergunta a fazer para o companheiro aqui, André? Não, acho que a apresentação do André foi bastante esclarecedora. Acho que trouxe aí uma visão da ponta, né, da atuação. Acho que as duas apresentações são bastante complementares, né, mas ele tocou em alguns pontos bem interessantes, como a questão da tecnologia, da inovação, né, e também aí como que você pode utilizar e lançar mão, né, desse tipo de ferramenta, né, e de iniciativas para fechar ciclo, né? Então, acho que a empresa, né, que o André aí trabalha, acho que ele já trouxe toda essa visão, mas queria que ele colocasse aí um pouco mais, né, de musculatura, né, na importância nesse fechamento de ciclo quando se fala de economia circular. Ok. E eu vou franquear a palavra para o André fazer qualquer indagação para o nosso amigo Davi Montempo. Eu primeiro eu queria agradecer aí pela quantidade de informação relevante que a gente recebeu aí nos primeiros 20 minutos da palestra. Assim, acho que é muito enriquecedor e é muito legal ver que a indústria está se movimentando pensando
não no que eu disse anteriormente, né, não só em se defender, mas em ter dados, em trazer transparência para a cadeia, Davi em vários momentos se referiu a alguns dados que isso a gente precisa melhorar um pouco, tal. Ser claro que a gente está num caminho, né? Ninguém nasceu com tudo aprendido já, com tudo resolvido. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, né? Assim, então, mas a gente está construindo um caminho muito interessante aí, tem várias iniciativas muito interessantes. Dentro do Grupo Ambipar tem uma série de iniciativas que podem suportar tudo isso, né? Assim, mas assim, na verdade não tenho pergunta, eu tenho mais que é um agradecimento aqui para a quantidade de informações legais que a gente recebeu hoje, tá? Assim. Pronto. Nós estamos encaminhando para o final do nosso encontro. Eu queria registrar aqui a presença do vice-presidente aqui do nosso Conselho de Meio Ambiente, Otiniel Geroncio, também o nosso companheiro Marcelino, e dizer que o nosso Conselho Temático do Meio Ambiente tem como objetivo justamente esse: trazer assuntos, trazer temas para serem debatidos que sirva de base, que sirva de estímulo para o industrial efetivamente ele poder implementar no dia a dia do seu negócio, no sentido de trazer a transformação. Porque quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala em sustentabilidade, tudo isso é ganho para o empresário, porque às vezes se associa sustentabilidade, reciclabilidade a aumento de custo. Muito pelo contrário, quanto mais eficiente a empresa for, menos resíduo ela gera, mais eficiente ela na utilização de recursos naturais, e a gente está verificando que, obviamente, o Brasil tem todo esse potencial, mas até agora a gente não soube tirar as vantagens sobre isso, porque era para um produto nacional que é exportado, ele ter esse diferencial de ter sido gerado de uma energia elétrica que é 92% renovável. Isso não é precificado. Lamentavelmente, a gente está precisando levar isso, porque para nós termos como um handicap de valorização dos nossos produtos. Porque na medida que um consumidor internacional compre um produto nacional, esse produto ele está consumindo um produto que tem uma carga de carbono muito menor do que outras economias, mas isso não é levado em conta. Então, o Brasil tem que lutar muito dentro desses fóruns internacionais, porque o que a gente tem de ganho em função de eficiência que a gente tem, de recursos naturais, de energia limpa, são muito grandes, mas isso não é levado em conta na hora de precificação e da valorização dos nossos produtos. Então, essa seria uma das ações muito importantes para que todos nós a gente tivesse engajado no sentido de poder levar à frente esse projeto. Como sempre, no final, a gente franqueia de 3 a 5 minutos para cada palestrante fazer suas considerações finais, mas eu quero, antes disso, agradecer a disponibilidade dos dois palestrantes e o conteúdo das informações e a atualização das informações. Então, Davi, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade, e você dispõe de até 3 minutos para suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Anísio, aí novamente pela oportunidade. Acho sempre um prazer, né, poder estar divulgando aí essa agenda, uma agenda que precisa, né, de muita divulgação para que a gente enxergue, né, aí a oportunidade de negócio que ela possa trabalhar, seja aí na parte da inovação, da tecnologia, da redução de custo, né, e também da abertura de novos mercados. Então, uma agenda bastante disputada e é uma agenda de destino, né, de grandes investimentos internacionais. Acho que o debate hoje foi bastante aí, interessante, bastante proveitoso, mas claro que não dá tempo da gente explorar todas as temáticas que a economia circular proporciona, né? E todos aqueles temas, né, que estão bastante conectados, como a parte do financiamento,
é um tema que a gente precisa explorar cada vez mais, né, aqui dentro do Brasil. Hoje se fala muito, né, de investimento verde, taxonomia, então como você conectar todas essas agendas, como você dar mais competitividade para aquele que vai acessar esse tipo de recurso financeiro. Então, acho que é uma agenda que merece, né, não só na agenda de economia circular, mas em outros também, como climática, energia, né, biodiversidade, bioeconomia, enfim, outras agendas que merecem aí tratar, né, de quem vai financiar essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, fica aí, né, o meu agradecimento novamente. Queria já informar também que todo o material, né, não só apresentações, mas também vídeos, pesquisas, né, apanhados gerais, né, estudos, todos disponíveis no canal da CNI, que é o Indústria Sustentável. Né? Então, vocês podem ter acesso não só à agenda de economia circular, mas tudo que a CNI defende dentro de uma agenda de meio ambiente e sustentabilidade, como a parte climática, carbono, né, biodiversidade, a própria bioeconomia. Então, tudo está presente dentro desse espaço. Então, vocês têm acesso a esse material de forma completa. Então, é só acessar que vocês vão ter aí todo o conhecimento desses assuntos. Então, Anísio, acho que é isso que eu tinha que falar. Eu vou pedir desculpa que eu vou precisar pular para uma outra reunião agora nesse momento. Acho que é a questão da live, né? E hoje, assim, quinta-feira já é um dia mais quente quando a gente fala desse tipo de compromisso. Tá bom. Mas fica aí meu agradecimento ao André também aí pela participação conjunta e pelo aprendizado que ele pôde proporcionar aí também aí da ponta, né? Acho que isso é sempre muito importante para que a gente possa ter cases de sucesso e possa mostrar, né, quão competitiva é a indústria brasileira quando se fala de meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que isso a gente precisa reverberar, né, de forma cada vez mais intensa, né, quando a gente compara aí setor químico, setor de cimento, setor do aço, papel e celulose, todos esses setores, né, não vou citar aqui todos, mas esses setores, quando comparado com outros países do mundo, são muito competitivos, né, e a gente precisa aí jogar luz, né, nesse tipo de trabalho que não é feito recentemente, ele já vem de longa data. Então, a indústria brasileira já investiu muito, como o André bem colocou, em inovação, em tecnologia, de forma a você, né, fazer essa transição para uma economia aí de baixo carbono, né, cada vez mais intensa. Então, fica aqui meu agradecimento, eu vou precisar me ausentar, Tá mas bom. obrigado aí novamente a todos aí pela audiência também. Acho que um evento também bastante disputado, eu estou vendo aqui a quantidade de participantes, então, né, fico aí sempre à disposição também, né, por meio do Anísio, quem quiser acessar. A gente tem o maior prazer aí em receber perguntas e também aí o contato de vocês, tá bom? Muito Muito, obrigado, obrigado a todos. muito obrigado, Davi. Dando continuidade, eu vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro André Kenji, para suas considerações finais, e fique à vontade, André. Eu queria passar uma mensagem que é um pouco do que eu aprendi trabalhando nesse métier da economia circular, né, já por 12 anos, quase. A economia circular, para mim, ela não vai existir se a gente pensar em processos individualizados. A gente precisa pensar na economia circular de forma colaborativa, né? Assim, então, ninguém vai achar a solução para tudo isso sozinho, descobrir aí o gênio da lâmpada, tal, e um dia vai chegar aqui e vai resolver tudo sozinho. A gente vai ter que fazer esse processo colaborativo. E essas conversas que a gente está tendo, como essas aqui promovidas pela FIEP, são importantes para isso, para a gente compartilhar conhecimento, para a gente compartilhar cases de sucesso, para a gente conseguir ter insumo para criar coisas novas. E a partir dessa minha fala, também queria me colocar super à disposição aí, de todos, inclusive assim, de negócios que eventualmente não sejam exatamente relacionados com o que eu mostrei para vocês, mas a gente pode fazer pontes aí, né? Porque eu acho que é nesse movimento aí que a gente vai se ajudar para construir um futuro aí em que a economia circular seja um driver para montar modelos de negócios diferentes dos atuais, né? Se a gente fizer as coisas do jeito que a gente faz hoje, o resultado vai ser igual ao que a gente tem hoje. A gente precisa mudar um pouco isso e a gente vai mudar isso de forma colaborativa. Eu também vou disponibilizar a apresentação que eu fiz aqui para vocês, vamos combinar exatamente quais são os caminhos aqui, mas assim, e também me disponibilizo aí para qualquer contato, qualquer conversa, estamos aí super à disposição
para, em conjunto, tentar fazer construir essa jornada de economia circular para todo mundo. Ok. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu quero fazer agora os agradecimentos. Primeiro, agradecer cada uma das participantes e dos participantes, porque vocês são efetivamente a razão de existir o nosso FIEP Ambiental. É justamente esse diálogo, essas informações que são levadas, esses dados que são apresentados, no sentido de vocês poderem agregar um pouco mais de conhecimento. Esse é nosso objetivo e nós estamos muito satisfeitos com a qualidade do debate. Agradeço mais uma vez aos palestrantes Davi Bontemplo e André, e agradecer também aqui a presença do nosso vice-presidente que está aqui, Otiniel, também com o companheiro Marcelino, agradecer a Rafaela, que está aqui fazendo toda a coordenação, agradecer ao companheiro Abraão Rodrigues, e dizer que no próximo mês teremos outro FIEP Ambiental, um assunto interessante, relevante, oportuno, que venha efetivamente contribuir com o dia a dia, porque o nosso objetivo é esse, a gente lutar para um mundo mais sustentável, um mundo em que a qualidade de vida seja melhor, que efetivamente a gente veja também o lado ambiental e também o lado social, que também essa parte socioambiental é muito importante e está muito entrelaçado. Então, uma boa noite a todos. Agradeço muito a participação de cada um. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, estamos aqui à disposição de toda a sociedade de Pernambuco. A casa está aberta, a diretoria da FIEP valoriza os temas ambientais e nós estamos aqui para trabalhar de forma colaborativa, de forma que a gente possa integrar, de forma que a gente possa buscar sinergia com a sociedade, porque o nosso público é um público muito eclético. Nós temos aqui, dentro do nosso público, empresários, executivos, professores, estudantes, profissionais liberais. Então, um público muito eclético, um público formador de opinião, que pode divulgar essas informações e aí a gente promover um mundo melhor e mais justo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Ok.